Olá, eu sou a professora Aline Moraes e o assunto da aula de hoje é regra de 3 simples. Trago aqui 2 exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo. O que é a regra de 3, então, antes de iniciar com um exemplo? A regra de 3 é quando eu tenho 4 medidas, 4 grandezas e não sei uma delas. Então, eu vou trabalhar com essas 3 medidas que eu tenho, que eu já sei o valor, para descobrir a quarta quanto que vale. Ela ainda pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que a gente vai ver os dois casos aqui nesse vídeo. Então, vou explicar com o primeiro exemplo. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dá? Então, aqui eu tenho duas grandezas. Quais são as duas grandezas? 80 voltas e 20 minutos. 28 minutos e eu quero saber quantas voltas. Então, voltas é uma das grandezas e minutos é a outra grandeza. Se em 80 voltas, se em 20 minutos essa roda dá 80 voltas, em 28 minutos, quantas voltas vai dar? Então, meu x, que é incógnita, é o que eu quero saber, é a quantidade de voltas em 28 minutos. O que aconteceu aqui com a quantidade de minutos, que é a grandeza que eu tenho as duas informações, né? Aumentou, de 20 foi para 28. Se aumentou os meus minutos, será que essa roda vai dar mais voltas? Eu vou ter mais voltas ou menos voltas? Claro que é mais, né? Aí a gente tem que usar a lógica. Se aumentou o número de minutos, vai aumentar o número de voltas. Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Diretamente, porque aumentou uma grandeza e aumentou a outra também. Diretamente proporcional. Os meus dois pesos aqui, eles têm que andar para o mesmo lado. Se os dois aumentam, é diretamente proporcional. Ou se os dois diminuem, é diretamente proporcional. Agora, como que resolve isso? Se é diretamente proporcional, eu vou montar isso daqui como sendo uma razão. 80x igual a 20, 28 avos. E vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 20, que dá 20x, e 80 vezes 28, que dá 2.240. Agora, o 20 que está multiplicando vai passar para o outro lado da minha igualdade, dividindo. Então, eu tenho aqui 224 dividido por 2, né? Eu posso simplificar o zero, já que tem um zero em cima e um zero embaixo. Vai ficar 112 voltas. Tá? Então, em 20 minutos, essa roda dá 80 voltas. Em 28 minutos, essa mesma roda vai dar 112 voltas. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho aqui que com 8 eletricistas, nós podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, as minhas duas grandezas são eletricistas e dias. Então, está dizendo aqui que 8 eletricistas fazem a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias, então a minha incógnita está aqui no número de dias, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, eu vou analisar aqui as informações que eu tenho todas, né? Eu vou analisar a coluna onde eu tenho todas as informações. Se a quantidade de eletricistas aqui diminuiu, né, eu tenho menos pessoas trabalhando nessas instalações aqui, como que vai ficar a quantidade de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Aí eu tenho que usar a lógica, pensar, né? Se diminuir o número de eletricistas, vai aumentar o número de dias. Aqui, uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, quando acontece isso de uma diminuir e a outra aumentar, eu vou ter uma regra de 3 aqui, inversamente proporcional. Vou copiar conforme está aqui, em forma de fração, né, de uma razão, 8/6 igual a 3 sobre x, e vou resolver linha por linha. Eu vou fazer 6 vezes x, que vai dar 6x, e 3 vezes 8, que vai dar 24. Ok? Notem que lá em cima eu multipliquei cruzado, né? Como era diretamente proporcional, eu multipliquei cruzado, eu fiz 20 vezes x.
e 80 vezes 28. Aqui, como ela é inversamente proporcional, uma diminui e a outra aumenta, então eu vou multiplicar direto. 6 vezes x e 8 vezes 3. Agora, o 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, e eu vou ter aqui 4 dias. 24 dividido por 6 é 4. Então, 8 eletricistas demoram 3 dias para fazer um trabalho. Se eu diminuir os eletricistas para 6, vou precisar de 4 dias para fazer o mesmo trabalho, certo? Esse vídeo aqui faz parte da conclusão de um curso à distância, que se chama Criação de Videoaulas, pelos cursos EAD do IFRS. Um abraço, até a próxima!